uma profissão que eu nunca imaginei que eu iria ser, né, que era de artista. Ela se apresentou para mim de uma forma que eu falei, não posso perder esse bonde, né? E aí eu comecei a estudar muito, me dedicar muito, visitar as exposições, conhecer os artistas plásticos, e aí eu virei, né, artista plástico. Então, do ponto de vista de emoções ou de sentimentos, foi muito rico. Vivi grandes alegrias, né, com a profissão. Depois que você conhece o caminho, assim, você fica viciado, né? Você quer transformar tudo que você vê em peças, né? Em obras. E aí eu vou anotando, ando sempre com caderno, com caneta, anoto, e depois eu vou construir ou aguardar um convite que me permita realizar aquela peça, né? Eu sempre gostei de desenhar, desde criança, que eu gostava de desenhar e de construir. E na rua onde eu morava, tinha um vizinho meu que era mais velho que eu, de 5 anos, o Pedreira, que é meu amigo até hoje, e ele desenhava muito bem. Toda hora eu estava na casa dele pedindo para ele desenhar para mim, e eu via ele na hora, assim, fazer desenhos maravilhosos, que muitos eu guardei. Eu tinha repetido de ano 2 vezes, minha mãe me colocou no ginásio vocacional, que era uma experiência educacional da década de 60. Tinha bastante trabalhos manuais de ciências, eu gostei muito. Eu gostava muito de desenhar e de fazer experiências. Depois eu fiz o colegial técnico, estudei eletrônica, eu queria ser engenheiro eletrônico, mas era muito difícil. Como eu gostava de desenhar, eu fui para arquitetura. E no curso de arquitetura foi uma iluminação, assim, eu conheci cinema, fotografia, desenho industrial, né? A arquitetura provavelmente mostrou assim, uma amplidão do que o desenho podia atingir. A década de 70, no Brasil, foi paradoxal, porque a gente vivia a ditadura militar, talvez a mais sangrenta, que foi a Médici. Eram os anos de chumbo, né? Você não podia fazer nada, e, por outro lado, você podia fazer tudo que tinha um movimento hippie no mundo inteiro, libertando os costumes, né? Tinha o amor livre, né? Que era um dos vetores dessa época. Tudo podia, né? Era uma época muito libertadora, assim. Então, se vivia nesses dois extremos, assim, de um lado não podia nada e do outro lado podia tudo. E eu caí no meio desse. Eu estudava arquitetura em São José dos Campos, me formei em 74. Em 78, eu inscrevi uns trabalhos que eu tinha num concurso chamado Objeto Inusitado, trabalhos que eu tinha feito na faculdade. E aí eu ganhei um prêmio e dei conta de que eu era artista plástico e não sabia, né? Aí eu fui conhecer o Dude Maia Rosa, que estava fazendo a primeira individual dele em 78. Pedi para ser aluno dele, fui aprender gravura, aquarela, pintura, e completar, né, a formação de arquiteto que eu tinha com essas atividades mais de artista plástico. E aí eu não parei mais. Eu gostava muito dos cartoons de revista. Eu adorava, eu copiava aquilo assim. E aí eu comecei a praticar o cartoon, né? Eu desenhei para a revista Caros Amigos durante 30 e tantos anos, uma página que tinha um cartoon, né? Então eu me considero, acima de tudo, um cartunista. Quando eu fui para a arquitetura, eu tinha alguns professores que davam bons exercícios, boas provocações, assim, que a solução que eu dava era em forma de objeto. E eu achava que era um cartoon tridimensional, porque era engraçado. Na faculdade de arquitetura, todo mundo dava risada, né? As pessoas iam me visitar em casa, viam as peças, davam risada. Ah, esse é cartoon tridimensional, não sabia que chamava objeto. Como as pessoas gostavam, eu também, né? Comecei naturalmente a me concentrar para resolver as peças com um toque de humor e também com movimento. Como eu estudei eletrônica, eu conhecia motor, conhecia um pouco de eletricidade, comecei a fazer peças cinéticas, né? Então, meio viraram marcas assim naturais, cinético e bem-humorado. O Rádio Especial nasceu de um convite da historiadora Araci Amaral. Ela, na época, trabalhava no MAC e ela me convidou para participar de uma exposição que ela idealizou, chamava Nova Dimensão do Objeto, no MAC. E aí tinha que criar uma peça. E como eu estudei eletrônica, eu gostava muito de rádio, eu gosto até hoje de rádio. E tinha muitos modelos de rádio no meu ateliê, rádio pequeno, rádio grande, rádio quebrado. Uma associação bem elementar, bem boba, assim, o que é a antena do rádio, que é vertical, se você colocasse na horizontal, parecia uma vara de pescar. Pronto, está pronto o trabalho. Aí eu fui fazer um trabalho bem, digamos, bem besta, assim, bem ingênuo, né? Na época, acho que tinham 13 rádios numa bancada, assim, todos eles bem alinhadinhos, bem perfilados, ficou bonito. E hoje ninguém mais sabe o que é rádio. O rádio migrou para o celular, né? E na década de 80 ele ainda existia, né? Você comprava ainda rádio nas lojas.
E o Encontro com a Arte e a Ciência nasceu no convite do Sérgio Groisman, trabalhava na Rádio Cultura, ele foi convidado na década de 80 para apresentar um programa na TV Gazeta, que é uma TV que só existe aqui em São Paulo, é a Diacência, né? Para fazer uma programação nova, assim, meio de vanguarda. E aí ele me convidou para falar sobre artes plásticas. Ele convidou 5 colaboradores. Tinha o Leon Kakoff, falar sobre cinema, o Bob Volkman falava sobre fotografia, o Paulo Lima sobre esportes, eu falaria sobre artes plásticas. No primeiro programa que eu fiz falando de artes plásticas, foi um horror, foi péssimo. Aí eu comecei a mostrar meu trabalho, peças que eu já tinha feito, né, de artes plásticas, colocando um texto patafísico, absurdo em cima. Assim. Ficou muito engraçado. Assim. Meu pai, que era muito crítico, falou, tá bom, pode seguir nessa direção, né? É por aqui que eu vou. Aí toda semana eu fazia um, assim, era muito uma adrenalina altíssima, porque eu tinha que pensar no que ia falar, produzir, ir até a emissora, mostrar para o câmera o que eu ia fazer. Só tinha uma mesa e um câmera. Era ao vivo e não tinha plateia. Então era bacana que tudo que eu falava ficava no silêncio. As pessoas que não me conheciam não sabiam se era para rir ou para chorar. Né? O programa chamava-se TV Mix 4 e o quadro chamava-se Encontro com a Arte e a Ciência. E nasceu no ar, assim, sem querer eu falei isso. Tinha muita coisa assim espontânea, né? Fiz quase 60 programas. Muito divertido.